Ok, galerinha, todo mundo dizendo presente agora. Tá gravando. 7h30 em ponto. Isso. Júlia, Letícia, Ana Clara, Ana, Vitor, Rebeca, Maria Eduarda, Yasmin, Maria Luísa, João Pedro, é muita gente. Raul Fonseca, Mariana, ai, cansei. Pronto. Vamos começar. Pessoal, aparentemente a gente tem muito tempo, mas não temos não. Porque hoje a gente vai falar sobre o socialismo utópico, o socialismo científico e o anarquismo. Então vejam, é uma discussão muito importante, até mesmo porque a gente vive no nosso país hoje uma polarização política muito forte. Vocês sabem disso, né? Que o coronavírus acabou abafando que esse extremismo aí entre direita e esquerda, e aí ofensas até dentro de casa, um chamando o outro de comunista, de socialista, e não se sabe quem é comunista, quem é socialista, não é verdade? E isso aí é uma coisa que vocês não podem participar, vocês têm que estar claros na cabeça de vocês, presente. O que é socialismo, o que é anarquismo, qual a diferença entre os dois, para que não falem bobagem e para que não escrevam e não marquem bobagem em prova, tá bom? A última aula que nós tivemos, só para gravar, para conferir, foi sobre liberalismo, certo? Então aqui a gente vai colocar algumas características do liberalismo, tá? Então vamos lá. Tem muita gente entrando. E estamos na tolerância. Ah, falando sobre o socialismo utópico também? Ah, que bom. Então eu vou revisar o socialismo utópico. É bom que eu já estou aqui na página com ele. Como eu gosto de começar todas as minhas aulas, eu sempre começo com uma revisão. Então, ao invés de revisar liberalismo, a gente revisa o socialismo utópico. Porque o socialismo marxista, ele é grande, né? E outra coisa, pessoal, não tem só uma forma de socialismo. Não, mas agora hoje, o dia de hoje é para aprofundamento do socialismo científico. Então, ó, quem ainda não abriu o caderno, abra. Coloquem seu caderninho aí de lado. Tá dando para ver aí minha imagem? Sim ou não? Beleza. Pela câmera da webcam. Então, legal. É porque eu irei aqui a apresentação. Então, enquanto eu faço a introdução aí, vocês olhando aí para ver se a gente mata a saudade um do outro aí olhando. Meus amores, então hoje nós vamos apresentar o socialismo científico. Não tem como estudar o socialismo científico sem falar do socialismo utópico. Então a gente vai revisar um pouquinho o socialismo utópico. Eu peço muito mesmo que vocês anotem no caderno. Eu sou das antigas. Eu gosto de anotação no caderno, tá? Elvis, eu gosto de anotar no iPad. Tudo bem, anota no iPad. Mas não te perde, por favor, tá? Se tu for anotar no iPad, esteja aí com outro material de lado para poder acompanhar as apresentações. Para quem entrou agora, eu vou trabalhar com duas ferramentas. Na verdade, eu estou com três ferramentas aqui. Eu estou com o computador para espelhar os slides. Eu estou com o meu iPad para acompanhar vocês no chat. Eu estou com o iPhone para poder mostrar a aula do quadro, que vai ter um momento rápido no quadro para a gente poder escrever. Então lá vai, vou começar. Vou jogar agora aqui a apresentação.
Pronto. Socialismo utópico. Pessoal, utópico vem de utopia. Esse termo lembra muito o livro de Thomas More, A Utopia, em inglês. Ele era renascentista e ele escreveu sobre uma ilha, um local perfeito, né? Que seria a Ilha da Utopia, onde não teria todos os problemas sociais e a corrupção que existia na Inglaterra da época, tá? Então, o que que acontece? Esse livro, A Utopia, ele vai inspirar muita gente. Agora, a base do socialismo utópico também esteve em Rousseau. Anotem aí. Rousseau é escrita. Tudo bem? Rousseau, ele também foi a base do socialismo utópico. Tu está dizendo que Rousseau era socialista? Não. Rousseau não era socialista. Rousseau ele era liberal. Rousseau ele era iluminista. Mas ele foi o único que defendeu a ideia de vontade da maioria, onde a vontade da maioria das classes sociais deveriam convergir para poder trazer um bem-estar social. O homem deveria voltar ao seu estado de natureza, que para Rousseau é estado de paz. Por isso a ideia do bom selvagem. Entenderam? Então, isso vai fazer com que mais na frente influencie um socialismo chamado utópico. Por que utópico? Então vamos lá. O socialismo utópico ele tem inspiração em Rousseau, anotem aí, e ele tem inspirações longínquas, bem longe, lá no século XVI, porque Rousseau é século XVIII, lá em Thomas More. Já notaram isso aí? Esse conteúdo falando sobre socialismo, eu tenho uma curtinha, tá? Explicando a diferença entre socialismo e comunismo. Eu posso colocar para vocês lá. Mas ela é bem curtinha, explicando a diferença entre socialismo marxista, socialismo real, socialismo fabiano e comunismo. Ela é bem pequena. Tá, Bianca? Vamos lá. Bianca França. O socialismo utópico foi inspirado em Rousseau, século XVIII, apesar de Rousseau não ser socialista. Coloque aí. E Thomas More. Thomas More era inglês, século XVI. Livro A Utopia, de Thomas More. Beleza. E esse termo aí não foi adotado por eles, não. Isso aí é um termo pejorativo. Quem fala esse termo utópico é Marx e Engels. Então, os socialistas utópicos não se chamam de utópicos. Ok? Vamos lá. Então, socialismo utópico é o termo. Foi um socialismo que começou a ser utilizado de forma recorrente em 1830. Tá, Arthur, que entrou agora. Eu quero que vocês foquem nas partes coloridas do slide. Tá? Ó, preocupar com a questão social. Forma diferente de liberalismo. O liberalismo, para eles, era uma forma de escravidão. Liberalismo, pessoal, toda vez que vocês olharem a palavra liberalismo, lembrem de capitalismo. Burguesia, tá? Aprendam logo isso. Isso aí é uma carta na manga, tá? Então, se eu estou dizendo aqui, ó, forma diferente de liberalismo é uma forma diferente de pensar da burguesia, uma forma diferente de pensar das desigualdades burguesas, tá? Mas também é diferente do marxismo, porque o marxismo seria um socialismo mais radical. Então anota aí, o socialismo utópico, ele não é radical. O socialismo utópico, ele quer mudanças graduais. Coloquem aí, por favor. Mudanças graduais, mudanças através das leis. Assim eles querem o fim das desigualdades sociais, mas não com revolução. Não precisa revolução.
mas o fim das desigualdades sociais sem revolução. Entendido, sim ou não? Ó, eu vou pedir a ajuda de vocês no chat. Isso. Legal. Valeu, Igor. Valeu, Gabriel. Valeu, Bianca. Valeu, João. Vou passar o slide. Isso aqui é revisão, hein? Projeto político definido pelos socialistas utópicos propõe sociedade plena, transparência, liberdade. Poxa, quem é que não quer isso, né, pessoal? Não é que eu estou incentivando o socialismo, estou pensando aqui uma coisa que é bacana, né? Se a nossa sociedade fosse plena, com todos os direitos que a gente tem de cidadania, a gente não precisaria nem de plano de saúde. Transparência nas contas públicas, né? Liberdade verdadeira de falar o que quer, de ir e vir, sem ser criticado. Seria muito bom. Então, a ideia do socialismo utópico é uma ideia muito linda, muito perfeita, de uma sociedade igualitária. Coloquem aí. Uma sociedade igualitária. A questão é o como. Como chegar a isso? O socialismo utópico não deixa claro, então coloca no teu caderno. O socialismo utópico não deixa claro como chegar a essa sociedade igualitária. Ele tem um desejo, mas ele não mostra um caminho. E outra coisa, não existia uma coesão de ideias entre os socialistas utópicos, tá? Nem todos pensavam igual. Diferente do socialismo marxista, que foi feito por duas pessoas que pensavam da mesma forma e que caminharam com o mesmo processo, o mesmo método de pesquisa, por isso científico. Então não tem como ter divergências de ideias no socialismo científico, tá? Diferente do socialismo utópico, você não tem método de pesquisa, você tem ideias jogadas, né? Você tem posicionamentos. E aí, quando você tem ideias jogadas e posicionamentos, você tem choques de pensamento entre o próprio grupo que foi chamado de utópico. Olha em vermelho, crítica em relação ao liberalismo, já sabemos disso. Mais embaixo, buscava-se viver um sistema político harmônico. Tudo isso aqui vocês já viram, tá? Eu melhorei esse slide, eu vou colocar ele novamente no Classroom, tá? Então, depois da aula, acompanhe, que eu vou tirar o que está lá e vou colocar esse aqui que eu melhorei ele ontem. Presente, Ana Clara, presente, Camille. Vamos chegar no horário, hein? Puxão de orelha. Olha aqui, ó. Capitalismo deve ser reformado. Anotem isso aí, por favor. Essa parte... eu nem sei que cor é essa aqui. É lilás, é? Eu só sei as cores primárias. Isso. Para eles, o capitalismo deve ser reformado. Então, pessoal, reformar o capitalismo, para Marx, era algo impossível. A propriedade privada não é extinta. O dinheiro não é a fonte da exploração. Então, no socialismo utópico. Então, Marx não concorda com nada disso. Veja que eu já estou comparando com o socialismo marxista, científico, que é a mesma coisa, tá? Socialismo marxista, científico, é a mesma coisa, tá? Para ele, o capitalismo não pode ser reformado, o capitalismo tem que ser destruído, o capitalismo tem que ser extinto. Quando a gente reforma, ó, o utópico não acha que é uma exploração? Ah, claro que sim, pô. Claro que sim. Mas para eles não é o dinheiro que é a exploração, é a falta de consciência, tá? Tem que ter leis para organizar isso aqui. O Estado tem que criar leis, o patrão tem que se conscientizar da obrigação dele de obedecer às leis e respeitar o seu funcionário. É muito utópico, é muito sonhador, entendeu? Aí sim, o que gera exploração não é o dinheiro, o que gera exploração é a forma de pensar de cada um. É o não respeito à sociedade, é o não respeito ao direito do outro. Entendeu agora? Diferente de Marx, isso, que para ele a exploração vem do capital. Quem quer mais capital explora quem não tem. E a única forma de sair dessa exploração não é melhorando o capitalismo para Marx, é acabando com ele.
Então, coloquem aí, por favor, no chat. Para Marx, o capitalismo é irreformável. Eu quero que vocês escrevam aí para eu ver. Por favor. Para Marx, o capitalismo não pode ser reformado. Legal. Isso, Maria, Bianca, Vina, Júlia, Juliana, Lucas, Sofia. Vocês escrevendo, eu me sinto mais à vontade, tá, pessoal? Não é chatice, não. Vocês não sabem o quanto eu sinto falta de ter essa interação. Então, ao ver vocês escreverem, eu me sinto melhor. Beleza, vamos caminhar, vamos caminhar. Que a aula de hoje não é sobre socialismo utópico. Eu estou indo devagar porque eu sei que vocês estão tendo muitas aulas e aí a gente acaba esquecendo algumas coisas. Vou passar rápido sobre isso aqui. Relâmpago, que são os teóricos. Ele é inevitável? Não, inevitável é Thanos. E Gabriel Oliveira, peraí, rapaz. O socialismo utópico, ele é inevitável? Não, não é isso não. Para Marx, o fim do capitalismo é inevitável. Entendeu? E não pode ser reformado. Ele tem que ser destruído. Entendeu? Para Marx, o fim do capitalismo é inevitável. Ele vai acabar. Essa é a teoria dele. Não dá para reformar. Reformar é quando você tem uma cadeira velha, manda para o carpinteiro e ela volta bonitinha. Não é outra cadeira, é a mesma. Isso é reformar. É pegar alguma coisa e deixar melhor. Para Marx, não tem como deixar melhor o capitalismo. O capitalismo ele é feito em cima da exploração da sociedade, do trabalhador. Então você tem que destruir essa forma de sociedade e construir uma forma melhor, igual. Mas qual é a forma de fazer isso? É através das leis? É através da conscientização? Não, é através da luta de classes. Tá? Olha aí, ó. Luta de classes. Escrevi no chat. Isso aí é Marx. Marx e Friedrich Engels, seu grande parceiro de estudo. Vou avançar. Saint-Simon propõe a reforma de uma sociedade, a formação, perdão, de uma sociedade que não há ociosos, sem preguiçosos, nem exploração do homem, porque vem daquela tradição dos nobres, né? Que nobre não trabalhava, nem exploração do homem. Trabalho fraternalmente, essa ideia de fraternal é utópica, né, pessoal? Repartindo igualmente, apropriado seria realizado para todos para fazer naturalmente. Os sábios, os artistas deveriam governar, ok? Já Fourier, ele disse que deveria ser criados, ou a palavra em vermelho, falancérios. Falancérios seriam fazendas para Fourier. Fazendas comunitárias, onde todos deveriam trabalhar e ganhar pelaquilo que trabalharam. Isso aqui ele só teorizou, ele nunca colocou na prática. Fazendas coletivas, agroindustriais e que se sustentassem, autossuficiente. Qual desses dois aqui vai colocar na prática essas ideias? Nenhum. Quem vai colocar na prática? Olha o slide aí, ó. Isso, Robert Owen. Robert Owen, ele era rico, burguês, anotem isso aí, empresário, mas ele era diferenciado. Ele acreditava que a sociedade ela poderia ser melhor sim, amenizando a desigualdade. Então ele criou o quê? Ele melhora a condição de vida do operário, certo? Ele cria uma sociedade chamada New Harmony. O que ele vai fazer? Ele vai criar creches para os filhos dos trabalhadores, reduzir a carga horária de trabalho,
de 16 horas, que é o dobro de hoje, para 10 horas, tá? Tudo isso vai ser feito. Só que Owen, ele não consegue ter sucesso e acaba falindo. E acabou falindo. Então, nenhum deles teve sucesso e somente o Owen tentou colocar em prática. Base do socialismo utópico: transformação do ordenamento jurídico e econômico fundamentado na propriedade e nos meios de produção de troca. Pensava em, primeiro, direito de propriedade limitado, principais recursos nas mãos dos trabalhadores. Vejam, eles não são a favor da burguesia, mas que não exista uma exploração do operário. E não precisa uma luta de classes, mas sim a conscientização da sociedade por meio das leis. E, de novo, uma reforma do capitalismo. Reforma. Por isso, o socialismo utópico ele é chamado de reformista. Guardem esse termo em linhas grandes. É um termo pejorativo, reformista. Quem chama ele de reformista é Marx. E promover a igualdade social. Esse aqui é um slide resumindo. Socialismo utópico foi uma corrente de pensamento estabelecida por Robert Owen, Saint-Simon e Fourier. O nome socialismo utópico surgiu graças à obra de Utopia, de Thomas More, sendo que a utopia é referente a algo que não existe, não pode ser alcançado. Eu botaria até assim, pessoal, olha no chat aí, ó, utopia. Utopia sendo igual a romântico, ok? Romântico no sentido de romance, paixão, nada a ver. Romance no sentido de idealizado. Que não pode ser alcançado. Legal? Olha o chat aí. Esse é o sentido de utópico. Anotem aí. Vou passar. Alcançado de forma pacífica. Uma sociedade ideal. Beleza. Acompanhe esse quadro aí, turma. Peguem do capitalismo da esquerda até o comunismo da direita. Da direita da nossa lousa, né? Porque comunismo não é de direita, todo mundo sabe disso. Ó, capitalismo. Sociedade capitalista, Estado centralizado, ou seja, o Estado é definido pelo rei ou pelo presidente, as leis, né? Centralizado. Olha que existe Estado no capitalismo. Bem que é certo, ó. Tá aparecendo aí para você, certinho? Não, né? Não, não está aparecendo. Mas está centralizado, burguês versus proletário no capitalismo. E a propriedade nas mãos do burguês, propriedade privada. Coloquem aí, capitalismo, propriedade privada. Capitalismo, propriedade privada. Socialismo, sociedade cooperativa. Já existe uma cooperação. Existe Estado, tá? Existe. Olha o chat que eu estou escrevendo.
No socialismo existe Estado, assim como no capitalismo. Só que um Estado é capitalista, tá? E o outro é socialista. Um está na mão do burguês, o outro está na mão do proletário, do trabalhador. Belezinha? O proletário está no poder e a propriedade é coletiva. Olha o chat. Propriedade coletiva. Então, isso aqui tem que estar muito claro para vocês. Que para o capitalismo, a sociedade e a propriedade, ela é uma propriedade privada. E para o socialismo, a propriedade ela é o quê? Coletiva. Coloquem aí, no socialismo, a propriedade pertence ao Estado. Coloquem, no socialismo, a propriedade pertence ao Estado. Alguém escreve isso aí no chat, por favor. Socialismo. Isso. A sociedade de Estado. E o Estado promove a coletivização. O Estado entrega terras, tornando coletivas. Então, no socialismo, a propriedade é do Estado e ela é coletiva. Beleza. Agora vamos para o comunismo, que é a maior bobagem que falam por aí. Pelo amor de Deus, pessoal, não façam isso. Vocês são alunos do professor Virgão, não me vergonhem. Não vão me confundir socialismo com comunismo. O socialismo é uma etapa para o comunismo, tá? Socialismo, vou copiar aqui, ó. Para Marx, poxa, esse corretor é chato. Para o comunismo. Olha o que eu escrevi aí. Socialismo para Marx é uma etapa para o comunismo. Logo, o que é o comunismo para Marx? O comunismo é a sociedade que não há Estado. Entendeu? Então, quando alguém sair chamando o outro aí de comunista, toma cuidado, poxa, para não confundir as coisas. O comunismo não existe Estado, tá? Não tem luta de classes. Por quê? Porque não tem classes. Não existem classes. No socialismo ainda existe classe. Tem muito site aí de gente que pensa que sabe história, escrevendo besteira para vocês, dizendo que no socialismo não tem classe. Claro que tem, pô. Tem o proletariado que... A ditadura não é do proletariado, no socialista? Então tem classes. Só que a burguesia é uma classe que passa a ser o quê? Oprimida. A burguesia passa a ser uma classe que perde seus privilégios. Então, no socialismo tem a burguesia e tem o proletário. Mas no comunismo não tem classes. Olha, ó. No socialismo ainda existem classes. Botei no chat. No comunismo, para Marx e Engels. Não.
Logo, comunismo seria a sociedade perfeita para os marxistas. Estão acompanhando o chat, sim ou não? Legal, meus amores. Beleza. Agora eu vou escrever uma coisa no chat que talvez vocês não saibam, tá? Eu vou escrever em letras grandes e eu quero que vocês coloquem no caderno. Lá vai. Ó, para os marxistas, que é igual a socialismo científico. O comunismo, ponto, uma vírgulazinha. O comunismo é igual a democracia. Quem não entendeu isso aí? Por favor. Todo mundo entendeu? Legal, Igor. Lá vai. Democracia. Isso aqui é uma coisa realmente que pega muita gente pelo pé. Viu, meninos? Não é só vocês, não. Mas confia em mim. Vocês vão sair daqui sabendo isso. Democracia é igual a respeitar o cidadão. Democracia é igualdade plena, na ideia de Marx. Certo? Então, se o Estado não existe, porque o Estado é um órgão que controla. Lembra de Hobbes, ele é um mal necessário. Então, se não tem Estado, se todo mundo sabe o que deve fazer, se cada um pratica as suas obrigações, sem controle de ninguém, todos têm o mesmo direito, todos gozam do fruto do seu trabalho, você não tem desigualdades financeiras, então isso seria um Estado pleno de igualdade. Um Estado pleno de igualdade, onde quem governa é o povo, é democracia na visão marxista. Então, para os marxistas, comunismo é democracia plena. Entenderam agora? Aí a gente vê uma coisa: tanto os capitalistas quanto os comunistas falam de democracia. A questão é, qual é a visão de democracia de cada um? Entenderam agora? Sim ou não? Isso. Para o capitalista, o que é democracia? Para o capitalismo, democracia é respeitar a propriedade privada. Para o comunista, é não existir propriedade privada. A propriedade tem que ser comum a todos, igual. Ela não pode ser nem coletiva. Porque se ela é coletiva, é porque ela pertence ao Estado e o Estado permite que se use. Mas ela é comum.
todos são iguais. Lembra uma tribo indígena. O pajé cuida da religião, o cacique organiza as tradições, mas o cacique não dá ordem nem divide propriedade. A propriedade é de todos. Então, o único exemplo que eu tenho a dar para vocês de sociedade comunista verdadeiramente existente são as tribos indígenas lá do centro da Amazônia, que até hoje não tiveram contato com ninguém, tá? Olha aí no chat, propriedade comum. Vou passar o slide. Agora sim, a gente chega no socialismo científico. Vamos lá, ó. O socialismo científico ele defende uma teoria, que é a teoria da dialética e do materialismo histórico. A gente vai entender essa ideia de dialética e de materialismo histórico mais na frente. Para quem gosta de ser adiantadinho aí, coloca dialética, mudança, alteração, movimento. A sociedade está mudando o tempo inteiro. Ela está sempre em mudança. Dialética. É mudança. Promovida pela luta de classes. Pessoal, vocês gostam do que está escrito no chat? Ajuda? Sim ou não? Beleza. Então eu vou manter essa didática, tá? De estar escrevendo no chat. É um trabalho duplo, mas eu não me importo, não. Então, ó, dialética, materialismo histórico, tá? Deixa materialismo histórico para daqui a pouco. Eu vou para a lousa para explicar esse negócio aqui. Vamos nas partes coloridas. Não apresenta um método. Qual? O utópico. Por isso ele chama o tópico de utópico. E uma construção teórica. Já o socialismo científico apresenta um método de pesquisa. A partir de 1848, lembra dessa data, Primavera dos Povos? Começa a notar o declínio do socialismo utópico e o fortalecimento do socialismo científico. Isso quer dizer que aquelas revoltas de 48 que nós estudamos, elas foram incentivadas pelo socialismo utópico, mas o científico ele já começa ali a se apresentar. Por isso é muito natural que vocês olhem nos livros o socialismo utópico, o socialismo científico, ou um ou outro incentivando. Não vai estar errado, tá? Mas saibam que o socialismo científico ali ainda estava engatinhando na Revolução de 48 na França. Mas quando ela se espalha pela Europa, já é o socialismo científico, tá? Ele já tem força. Mas na França ainda é o socialismo utópico. Aqui tudo bem? Estou passando. Características, anotem no caderno, do socialismo científico. Vamos devagar. Programa de autoemancipação. Ou seja, o que é isso? Para os socialistas científicos, o trabalhador tem que se tornar livre por ele mesmo, através da luta de classe. O proletário é igual a trabalhador. Como sujeito atuante da história, o proletário faz sua própria história. O trabalhador luta e busca sua autonomia. Ele não espera por leis, ele não espera pela caridade. Então, o trabalhador busca sua liberdade por meio da luta contra a burguesia. Agora, essa luta pode ser armada ou não, tá, pessoal? Luta armada, uma luta ideológica
tá? Ou seja, nem toda luta ela precisa ter armas, fogo, morte. Você pode ter uma luta ideológica, uma mudança de pensamento, uma revolução, como foi o Iluminismo, como foi o Renascimento. Porém, Iluminismo e Renascimento foram revoluções burguesas, né? A Revolução Socialista, ela pode acontecer e deve acontecer, segundo Marx, com a mudança da mentalidade, mas é claro que vai chegar um momento que o trabalhador tem que pegar nas armas para poder romper com esse controle. Ó, socialismo científico, uma ciência da revolução proletária. Tira o print disso aí, tá? O socialismo é distanciado do idealismo. Idealismo é ideia, passa a ideia de romântico. Vamos sair da ideia, vamos para a prática. Então, para Marx, ó, no chat, para Marx e Engels, o que vale é a prática e não o idealismo. O idealismo não levou a nada, o idealismo levou ao fracasso dos utópicos, à falência de Robert Owen. Então, o trabalhador tem que pegar nas armas, tem que fazer greve. Ó, forma de luta. As greves, debates, luta armada, golpes. Aí das mais brandas às mais violentas, né? Que eu escrevi para vocês. Tudo bem? O método é o materialismo histórico e crítica à sociedade liberal de Adam Smith. Claro, todo socialismo vai criticar o liberalismo, não importa que socialismo seja. Pode ser o socialismo utópico, pode ser o científico. Vai criticar o liberalismo. Então, olha aí na lousa não, no chat. Materialismo histórico. Essa é a teoria de Marx. É o nome da teoria. Coloquem aí no caderno. Nome do método, nome da teoria é materialismo histórico. Eu não entendi. Você vai entender daqui a pouco, porque eu vou escrever para vocês ali. Tá bom? Então não te desespera por enquanto ainda não com esse materialismo histórico. Posso passar? Ana Clara Coutinho, olha a presença, está sendo filmado, muito tarde. Mas seja bem-vinda. Pessoal, posso passar o slide? Davi Hermes, João Marcelo, Gabriel Oliveira, Júlia Ferro, Luiz Aquino, João Pedro, Giovana. Beleza, vou passar. Pronto. Coloquem agora conceitos gerais do socialismo científico. Marx, quando ele começou a estudar, ele começou muito novo, pessoal. Marx, com 22 anos, já estava escrevendo o Manifesto do Partido Comunista, tá? O Manifesto do Partido Comunista não é um livro científico. Para quem não sabe. Ele foi feito em panfletos. Ele era um livro de... Um livro não, ele era propaganda. Propaganda. Depois é que se pegou todos os escritos e compilou e fez um livro. Ele faz isso aos 22 anos. Na época ali da Revolução de 48. Por isso é que a gente fala que a Revolução de 48 não teve uma influência tão grande assim do socialismo científico. Porque o socialismo científico ainda não estava estruturado. A principal obra do socialismo científico qual é? Escrevam aí no chat para mim.
Principal obra. Isso. E outra coisa, ó. Quem liga, reza a lenda que quem liga aí o nosso chat vai dormir, não passa na prova. E a gente já está conseguindo rastrear com uma tecnologia vinda lá dos Estados Unidos. Então, quem está deitado aí pensando que está fazendo muita coisa, Caio? A gente consegue. Eu já estou fazendo a lista e eu vou dedurar que eu sou desses. Pessoal, eu tô com saudade de Rodrigo, do pandazinho. Vocês lembram do panda? Ele não parece um panda, ele? Ele é fofinho. Tô com saudade dele. Felizmente não posso ver meu amigo nem você. Mas tudo bem, vamos lá. Eu vou até registrar aqui. Rodrigo Panda. Olha, ó. Não, banda não, rapaz. Panda. Que ele parece um pandazinho. Ih! Vamos lá. Agora, sério, foi só para quebrar o gelo. Luta de classe. Pessoal, eu vou colocando aqui os conceitos e quem tiver dúvida, dá um grito aí, levanta o dedo, tá? Luta de classes. Quem tem dúvida? Bacuri, corre aqui. Valeu, Pedro. Quem tem dúvida em luta de classe? Para a gente poder acelerar. Olha, ó. Pode existir socialismo não baseado na luta de classe? Para Marx, não. Coloquem no caderno assim: luta de classe é o motor da história. Luta de classes é o motor da história. Ou seja, tudo acontece, gostei, Pedro, tudo acontece dentro da sociedade porque o trabalhador se move, o trabalhador vai atrás de seus direitos, tá? Aí sim, quando o trabalhador, segundo Marx e Friedrich Engels, eles vão buscar seus direitos através das greves, das direitos, ou num ponto mais grave, mais radical, através da luta mesmo armada, ele está mudando seu próprio destino. Então, a luta de classe é a luta por direitos, correto? Pela mudança dessa sociedade desigual. Então, um conceito fácil. Luta de classe são os conflitos entre as diferentes classes, portadoras de interesses completamente contrários, inconciliáveis, né? Tais lutas são travadas não só no campo econômico, mas também político e ideológico. Print de tela, hein? Print de tela. Esse aí foi o conceito mais direto e objetivo que eu consegui encontrar para vocês. Estão printando? Olha, temos aqui os 100 componentes. Bárbara Miranda. Minha filha, se você tiver vergonha de falar, não tem problema, só bote sim ou não. Mas me diga uma coisa, essa luta de classe na ideia de Marx, me dê um exemplo da luta de classe, Bárbara. Bárbara Miranda e Silva. Gabriel de Oliveira. Me ajuda, Gabriel. Escreve aí no chat um conceito do que seria essa luta de classe. Isso, meu filho. A burguesia
Ela é a dona dos meios de produção. Perfeito, perfeito, perfeito. E João Pedro Donald, burguesia versus operariado, correto. Porque os meios de produção pertencem à burguesia. Então quem é o burguês? Aquele que detém os meios de produção. Gostei. Valeu, viu? Beleza. Também está correto e está mais completo. Tudo bem, filho? Por quê? Quais são os meios de produção? É aquilo que a gente precisa para produzir. É a fábrica, uma costureira, máquina, linha, agulha, panos, entendeu? São os meios de produção. Aí fica mais bonitinho, fica mais bacana, mas a sua resposta está correta. O Gabriel de Oliveira, burguesia versus proletário. Luta por direitos, João Pedro. Virna, a luta pelos direitos trabalhistas é um exemplo. Correto, correto, Virna. Virna Araújo, tiro certo, gostei, vocês são top. Vou passar em frente, hein? Mais-valia. Tá aqui um conceito que confunde muita gente. Ok? Eu vou ler devagar. E quem não entender vai colocar no chat não. Lá vai. Mais-valia é o nome dado por Marx. Diga devagar. Mais-valia é o nome dado por Marx. A diferença entre o valor produzido pelo trabalho e o salário pago pelo ao trabalhador, que seria a base da exploração do sistema capitalista. Uma vez pago o salário de mercado pelo uso da força de trabalho, os capitalistas podem lançar mão de duas estratégias para ampliar suas taxas de lucro: estender a duração da jornada de trabalho, mantendo o salário constante. Essa é a chamada de mais-valia absoluta. Ou ampliando a produtividade do trabalho via mecanização, melhorando as máquinas. Isso é mais-valia relativa. Levanta o dedo, coloca não, quem não entendeu em mais-valia. Quem mentir, vai para o inferno. Não pode mentir. Legal. Sabrina, Luiz, só? Gostei. Então, meus amores, vamos fazer o seguinte. Para entender melhor esse negócio de mais-valia, porque realmente é o conceito mais complicadinho e é o mais fácil, sabiam? Ele é tão fácil quanto o de luta de classe. João Pedro, só no final um tem trabalho braçal e o outro nas máquinas. Vamos lá. Faça o seguinte. Vamos para a lousa. A Mariana. Elvis, rapidinho, a luta comunista já abrangia de alguma forma o direito feminino? Ou ainda era só para os homens mesmo? Pessoal, inicialmente é masculino, mas tinha muitas mulheres que eram comunistas e anarquistas. Inclusive, eu vou mostrar uma foto daqui a pouco para vocês, que vocês vão ver isso. Porque o comunismo, ele trabalha a ideia de igualdade. Então, ele não vai fazer diferença de sexo. Entendeu? Seguinte, ó. Deu certo. Eu vou ficar aqui com o iPad na mão para poder olhar as dúvidas, tá? Então, ó. Mais valia, tá certo? Mais valia é muito simples. Eu vou fazer tipo uma formulazinha matemática, que aquele texto todo quis dizer. Bem aqui, pessoal, é o valor do produto. É o valor daquilo que é fabricado, ok? O que o trabalhador fabricou. Aqui nós temos o salário.
o salário do operário, certo? E aqui nós temos a diferença, presta atenção, ó, a diferença entre o valor do produto e o salário. Essa diferença entre o valor do produto e o salário é a mais-valia. Entenderam agora? Isso aqui é a mais-valia. Olha quanto ele lucrou em produto. Olha quanto ele pagou. Pensa uma coisa, ó. Pensa uma coisa. Se o salário for igual ao valor do produto, não tem lucro. Se tudo que for produzido de matéria-prima, mão de obra, for dado em salário, se aqui for igual, o burguês vai falir. Então, essa diferença aqui, ó, é a mais-valia. Viu como é fácil? Legal? Aquele texto todinho é só para explicar isso aqui. Inclui meios de produção. Perfeito, inclui. Então, o salário é menor do que o que é produzido? Claro. O salário sempre tem que ser menor do que o valor do que é produzido. Por isso é que tem exploração. Por isso, ó, capitalismo é igual à exploração. Agora, capitalismo é diferente de miséria. Deu para entender? Esse é o problema do Brasil. Que o nosso capitalismo, ele não tem só desigualdade. O nosso capitalismo traz o quê? Miséria. Lucas, mas esse valor do produto conta com o custo dele? Sim. Aqui, ó, custo, tudo que ele teve. Certo? Por isso é que ele não pode igualar o salário. Porque senão não vai ter lucro. Elvis, então mais-valia é lucro? Não. Mais-valia é exploração. Essa exploração gera... Opa! Gera o lucro. É isso aqui que muita gente não sabe. Entendeu, pessoal? Gera o lucro. Mas, ó, quanto maior essa linha azul, maior a exploração e maior o quê? O lucro. Deu para entender? Sim ou não? Quanto maior a linha azul, maior a exploração e maior o lucro. Por quê? Ó, se essa linha azul aumenta, olha o que vai acontecer, ó. Presta bem atenção. Vamos aumentar a linha azul. Todo mundo olhando. Para aumentar a linha azul, eu tenho que diminuir o quê? O salário. Então, aumentou o quê? Aumentou a exploração, consequentemente, vai aumentar o quê? O lucro. Essa é a teoria do Marx e do Friedrich Engels. Tudo bem? Botando sim quem entendeu, botando não quem não entendeu. Beleza, show de sim. Legal, 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 legal. Pessoal, esse é o conceito mais complicado de entender. Então, se vocês entenderem isso aqui, vocês estão de parabéns. Estão de parabéns mesmo. Agora, vamos lá. Mais-valia absoluta e mais-valia relativa. Depois, mostrem isso aqui para os pais, hein? Para ver como é que a gente está fazendo o trabalho.
Ó, mais-valia absoluta é quando ele só aumenta o tempo de trabalho. Certo? Mais-valia relativa é quando existe uma melhoria das técnicas de produção. Deu para entender? Deixa eu melhorar aqui. Olha. Isso, melhorou. Ó, voltando. Absoluta é quando você aumenta o tempo de trabalho. Relativa, quando existe uma melhoria das técnicas de produção. Agora vamos uma coisa, por exemplo muito simples, de mais-valia relativa. Eu sou um dono de empresa de pesca, certo? Um dono de empresa, vou ficar bem aqui desse lado, acho que fica melhor. Tá? Ou aqui. Aqui. Eu sou um dono de empresa de pesca. Então, eu tenho 2 barcos de pesca. Os meus pescadores pescam 200 quilos por dia, certo? Todo mundo ouvindo, colocando sim aí? Legal. Mas eu quero aumentar. Eles trabalham 8 horas. Eles trabalham 8 horas e produzem 200 quilogramas de peixe. O que eu quero? Eu quero que eles trabalhem as mesmas 8 horas, mas que eles produzam mais. O que eu devo fazer para o meu trabalhador trabalhar as mesmas 8 horas e produzir mais? Anota aí no chat. É isso aí, João Caio Costa, correto. Aumento do salário, Laís. João Marcelo, uma melhoria das técnicas da produção. João Pedro, melhoria dos técnicos. Laís, ponto de interrogação, aumento do salário. Olha para cá, Laís. Vou te dar um exemplo. Meu trabalhador tem 2 barcos e ele produz 200 quilos. Mas a rede é pequena. A rede é jogada à mão. Não tem nenhuma máquina que faça um arrastão. O barco é pequeno. Então, vamos lá. Se eu aumentar esse barco, der um motor melhor, uma rede maior, maiores condições para que ele trabalhe nas mesmas 8 horas, ele trabalhe mais. Deu para entender? Nas mesmas 8 horas, ele vai trabalhar mais e produzir mais. Isso é a mais-valia relativa. Deu para entender? Ó, vocês querem um exemplo meu? Quando tinha a idade de vocês, rapidão, quando eu tinha a idade de vocês, eu tinha um amigo que ele era... Tinha, não tenho, é porque a gente nunca mais se viu. Ele trabalha consertando máquinas do Bradesco, do Banco do Brasil. Pessoal, imagina quanto dinheiro entra no Bradesco, no Banco do Brasil. As pessoas contavam à noite, na madrugada, cédula por cédula. Já imaginou essa loucura? Cédula por cédula. Então, o que fez? E isso, Ana Vitória, mesmo assim, continua um salário menor que o que é produzido. Não, o salário é o mesmo. O salário é o mesmo. Mas o que inventou foi a produção. Essa é a mais-valia relativa. Entendeu? Ele tem o mesmo salário, a mesma hora de trabalho, mas ele produziu mais porque ele teve melhores condições de produção. E de 200 ele passou para 400 quilos. Isso aí é mais-valia relativa. Na absoluta, o que eles fazem? Eles aumentam, diminuem o salário. Diminui o salário e aumenta
a hora. Ou então, ele aumenta a hora e mantém o salário. Essa é a mais-valia o quê? Absoluta. Tá, posso contar meu caso aqui rapidinho? Lá vai. Então, ele me levou, eu tinha mais ou menos a idade de vocês, ao Banco do Bradesco, à noite, na madrugada, para fazer a manutenção das máquinas que contavam cédulas. Pessoal, eu fiquei assustado. Eles colocavam volumes de cédulas assim, ó, dessa largura, tudo na máquina. Ela fazia rapidinho, 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 rapidinho. Em menos de não sei quantos segundos, ela contava e aparecia digitalmente tantos R$ 1.000. Entendeu? E aí tinha lá um fiscal, é claro. E a gente ia fazer a limpeza dos LEDs, limpeza de todas as partes que poderiam gerar oxidação e trazer algum problema, algum bug, tá? Na máquina. Agora imagina, essa máquina, ela fez com que esse trabalhador à noite trabalhasse, produzisse muito mais das mesmas horas. Por exemplo, antes, eu contava 1.000 cédulas à noite. Agora eu conto 1 milhão de cédulas à noite. Isso é mais-valia relativa. Eu produzi mais para o banco, trabalhando a mesma quantidade de horas. Deu para entender? Isso aí é mais-valia, tá? Olha essa charge aí, vê se dá para entender. Se não der para entender, eu vou lendo. Lá vai. O que disse a este homem? Que trabalhasse mais depressa. Quanto lhe paga? R$ 20 por dia. Aonde vai buscar o dinheiro para lhe pagar? Vendo a mercadoria. E quem faz a mercadoria? Ele. E quanta mercadoria faz ele por dia? Um valor de R$ 240. Então, não é você que ele paga, mas é ele que ele paga R$ 220 por dia para que ele diga que trabalhe mais depressa. Mas sou eu o proprietário das máquinas. Que o proprietário das máquinas é o burguês, é o dono dos meios de produção, que são as máquinas. E como consegue essas máquinas? Vendi a mercadoria e comprei as máquinas. E quem fez a mercadoria? Cuidado! Eles podem ouvir. Sacou, galera? Deu para entender? Isso é Enem, turma. Gostei. Isso é Enem. Isso pode vir na nossa prova na primeira etapa, para que vocês possam fazer uma sociologia, filosofia, história, para que vocês possam fazer uma relação aí com a mais-valia, com a exploração. Mais-valia não é, de novo, coloca no caderno, mais-valia não é lucro, mais-valia é exploração, tá? Ela gera o lucro. Então, aqui a gente chegou no momento crucial. Olha esse slide aí, por favor, tá? Olha o slide. Materialismo histórico, superestrutura e infraestrutura, tá? Acompanhe devagar comigo. Infraestrutura, base material para o homem, produz e como se origina para produzir. De novo, infraestrutura, é o que está embaixo, é a base, é o que sustenta o prédio, a infraestrutura, certo? É a base material, é tudo que nós produzimos de material. Como se produz e como se organiza para produzir. Então, o que é isso? É o modo de produção. Essa infraestrutura é a riqueza que a gente produz. É a comida, é a roupa, certo? É a moradia, é aquilo que a gente fabrica para poder vender. Essa é a infraestrutura. Ela está junto dela a força produtiva, que pertence ao trabalhador, meios de produção, capital financeiro, força de trabalho. A força de trabalho ela é do trabalhador e ele vende para o dono da fábrica. Por exemplo, eu sou proletário, eu vendo minha força de trabalho para a escola, certo? Eu vendo a minha força produtiva, perfeito? E aí, ó, nesses meios de produção, o que é?
É a terra, é a fábrica, é a tecnologia. Se a gente estivesse falando aqui de uma fábrica de roupas, quais seriam os meios de produção? Alguém pode escrever para mim, numa fábrica de roupas? Quais os meios de produção? Pensando, pensando, pensando. Numa fábrica de roupas, quais seriam os meios? Tecido, o que mais? João, algodão, algodão. Essa roupa de vocês não tem botão, não, hein? Linha. E a linha precisa de quê? Máquina de costura. E a máquina precisa de agulha, né? Precisa de tesoura, fita métrica, botões. Correto, gostei, meus amores. Então, esses são os meios de produção. Iago, me diga uma coisa. Nessa fábrica de costura, ela pode ter 100 máquinas, 10 máquinas e 5 máquinas. Me diga uma coisa. Aqui tem 5 máquinas. É um pequeno ou é um grande burguês? Isso. E aqui tem 100 máquinas. É um grande burguês, correto? Então, pronto, pessoal. Burguesia ela é dividida em pequena, média e alta. Logo, escreve no caderno. Burguesia não tem nada a ver com riqueza. Tem a ver com a propriedade dos meios de produção. Quem tem mais meios de produção é um burguês maior. Quem tem menos meios de produção é um burguês menor. Entenderam, amores? Legal? Então, ó, nós temos pequenos, médios e grandes burgueses. Entenderam? E o pequeno e o médio e o grande burguês não têm as mesmas necessidades. Tanto é que na Revolução Francesa e nas outras revoluções, a grande burguesia estava mais ao lado do rei e dos nobres do que do pequeno e do médio. O pequeno e médio burguês está mais próximo do operário, porque eles sofrem, né, as consequências bem mais próximas. João Pedro, acho que é sim, só que é muito complicado, Igor. O que é complicado? Um proletário pode vir... Pode, pessoal. Um proletário pode virar burguês. Essa é a característica do capitalismo. O capitalismo ele te dá a possibilidade de ascensão, de mobilidade social, tá correto. Um proprietário... E essa é a ideia, meninos. Calma aí rapidinho. Na teoria, sim, mas dificilmente um trabalhador consegue acumular dinheiro para fazer isso. Dificilmente, mas isso não é uma falta de realidade, porque você coloca uma microempresa, essa microempresa ela pode crescer com investimentos, com investimento do próprio Estado, com empréstimos, e aí depois você paga o empréstimo, você vai lá e cresce, bota mais 5 trabalhadores, 6 trabalhadores, e seu negócio cresce. Todo mundo não sonha com isso? Vocês querem ser médicos? Primeiro trabalha para alguém, coloca até consultório, depois coloca uma clínica, não vai crescendo o teu negócio? É assim. Então, é uma característica do capitalismo te dá possibilidade de crescimento. Deu para entender agora? O que não acontece no socialismo nem no comunismo. Então, não tem essa mobilidade no comunismo. Muitas vezes ele é primeiro proprietário para virar burguês. Nem todo mundo nasce burguês. A burguesia não nasceu burguesa. Por isso, nem todo mundo é igual. Por isso, a ideia, pessoal, vamos voltar. Anotem aí. A ideia é de Calvino. O que Calvino diz? Quem é o que vai ser salvo? Quem é aquele abençoado por Deus? Quem é abençoado por Deus? Quem acumulou riqueza. Então, se eu sou um trabalhador e eu quero ser abençoado por Deus, eu vou trabalhar para acumular riqueza. Isso gera o quê? Uma sociedade que vive do trabalho. Uma sociedade que valoriza o trabalho. Uma sociedade que é contra a preguiça. Por isso a sociedade burguesa, pega o exemplo dos Estados Unidos, que é calvinista, ela valoriza o trabalho. E aí eu vou dar mesmo um cutucão em vocês. A classe média, o menino da idade de vocês da classe média, quando está de férias, ele vende limonada. Por quê? Porque ele quer acumular dinheiro para comprar uma bicicleta. E para ele, se ele acumulou dinheiro vendendo limonada, ele foi abençoado por Deus, né?
Ele cresceu, ele prosperou. Enquanto na nossa sociedade, a gente é acostumado com a riqueza que tem, que veio da família, ou que a gente acumulou por herança, ou que veio do Estado. Por isso muita gente quer ser funcionário público. Entenderam agora? Deu para entender? Igor, Elvis, existem meios que assembleias que juntavam de grandes e pequenos burgueses para decidir os salários ou as reduções? Claro que sim, pessoal. Claro que sim. Até hoje existe isso. Existem os sindicatos dos patrões, existem os sindicatos dos trabalhadores. Isso existe, isso está acontecendo nesse exato momento. Se vai ter redução de salário, se vai ter redução de carga horária, está tudo indeciso. Vocês estão vivendo o olho do furacão e não estão sabendo. Um momento tenso de mudanças. Tá bom? A gente está vivendo, nossa aula é super atual. Legal? Posso continuar? Dá vai, ó. Relação social, divisão social de trabalho, classes sociais, relações sociais e políticas. Superestrutura, pessoal. Construção ideológica da sociedade. Realidade social. Fenômenos ideológicos, intelectuais, políticos, religiosos, artísticos. Então, na infraestrutura está tudo que é material, que é riqueza. O que é produzido e como é distribuído. Na superestrutura, política, filosofias, regras, arte, forma de pensar, preconceitos, conceitos, tudo isso está na superestrutura. Formas de governo. Deu para entender isso? Deu para entender isso aí? Legal? Sim ou não? Quem não entendeu? Bota não. Se um não entendeu, eu explico de novo. Se isso aqui não ficar claro, vocês não vão entender a conclusão da aula. Então, eu vou repetir. Superestrutura, tudo aquilo que se produz de material. É infra, base. Tudo que se produz de material. Riqueza e como se distribui essa riqueza. Superestrutura, ideologias, ideias, forma de governo, religião, preconceitos, cultura em geral. Entenderam? E aí vem uma ideia de Marx. Não é a consciência que determina a vida, mas sim a vida que determina a consciência. Eu quero que alguém explique para mim no chat o que isso significa. É a vida que determina a consciência. O que ele quer dizer na prática? 1, 2, 3. Alguém se atreve? Então, vocês não entenderam o conceito de superestrutura. As experiências determinam como a gente vai pensar. Maria. Ana Carolina, acho que é parecido com o determinismo. Somos moldados pelo meio. Laís, que nossos valores e morais se modificam de acordo com as circunstâncias da vida. Correto. Vamos colocar mais claro. Coloquem assim, ó. O que ele está dizendo? Ó, a consciência é a superestrutura. É o que ele chama de consciência. Mas a vida é a infraestrutura, ou seja, o cotidiano. Cotidiano. O que eu estou dizendo como cotidiano? O que a forma de produção, o que produzimos, a luta entre classes, certo? Os meios de produção, a busca pela sobrevivência. Já assistiram The Walking Dead? Todo mundo buscando a sobrevivência, um chegando a matar o outro. Aquilo ali é infraestrutura. É isso aí que vai determinar isso, tudo isso determina
como pensamos, regras, leis, governo, religiosidade. Então, a nossa realidade social, como produzimos, luta de classe, meio de produção, a busca pela nossa sobrevivência, determina as regras, as leis, o governo, a religiosidade, os preconceitos sociais, preconceito de cor. Deu para entender isso aí? Então, a infraestrutura determina a superestrutura. É isso que Marx está dizendo. No primeiro balãozinho retângulo, eu creio que isso seja um retângulo, losango, sei lá. Então, é a superestrutura, a base, a infra, que primeiro determina a super. A infra determina a super. Mas a super também influencia a infra. Olha o segundo balãozinho. A infraestrutura e a superestrutura se autodeterminam. Alteração em uma leva à mudança da outra. Então, uma coisa influencia a outra. Deu para entender? Agora, pergunta. Quem primeiro influencia quem? Quem é que toma o passo inicial? A infra. A infraestrutura é que determina a super. Em primeiro passo. Depois, a super é que vai influenciar a infra. Mas como é que a super, alguém perguntou, determina a infra? Pessoal, a moda. A moda não determina o que a gente vai comprar. Lançou um iPhone 1000. Ah, eu tenho um iPhone 11, eu quero um 1000. Pô, meu iPhone 11 tá top. Pô, mas eu quero um 1000 porque ele é melhor. Então, a moda, o consumismo. A ideia do consumismo é superestrutura. Ela determina o que tu vai fazer na infra. Ela vai fazer com que a fábrica produza outro iPhone para que você possa consumir. Aí vem a propaganda. Exatamente, correto, João. Então, a tua mentalidade vai determinar as tuas medidas, o que tu vai trabalhar, em que profissão tu vai escolher, tá? Por quê? Porque a mentalidade que você tem dentro da sociedade que a gente vive determinou teu padrão de consumo e de produção. Entendeste agora? Vamos lá, meus amores, agora eu explicar para vocês, na prática, aqui no esquema, a diferença de infraestrutura e superestrutura. E aí vocês podem ir anotando o esqueminha, tá? Isso aqui é coisa que tem que ir para o quadro. Por mais que a gente coloque em slide, na minha opinião, nunca fica tão bacana. Não, mas eu vou colocar só o esquema rápido aqui, pode ser? Já vai. Olha aqui, ó. Supraestrutura, infraestrutura, base material, ideológica. Ok? Beleza? Veja, a ideia de Marx é essa aqui, ó. A infraestrutura é ela que determina a super. Como nós estudamos. Professor? Todo mundo botando ok aí, por favor. Professor Elvis? Mas a superestrutura, ela também influencia a infra. Legal? E há um Professor Elvis? movimento constante.
ao movimento constante, pessoal. Olha aqui, ó, da infraestrutura influenciando a infra. A super. Isso aqui é a luta de classes. A luta de classes é ela que vai ser o motor disso aqui, ó. A luta de classes é a manivela que movimenta nesse sentido. Tudo isso aqui o Marx chamou de materialismo histórico. Pronto. Entenderam agora? Tudo isso aqui Marx chamou de materialismo histórico. A influência das bases materiais nas ideologias, na política, na religião, e a influência dessa ideia aqui, como o consumo, por exemplo, na base material. Tudo isso tendo a luta de classes, porque quem é operário quer mudar de vida. Quem é operário não quer ser explorado. Isso aqui movimenta a história. A luta de classes é a manivela da história. Isso tudo ele chama de materialismo histórico. Deu para entender? Sim ou não? Beleza, estou parando agora, estou acabando agora. Valeu, beijo no coração. Anotem isso aqui, próxima aula, anarquismo, tá bom? Beijo.